Se eu quiser pintar um livro de colorir, o problema é todo meu. Porque livro de colorir não é livro, Vamos acabar com essa história. Definição do dicionário Michaelis. Livro. Segundo a Unesco, publicação não periódica, impressa, contendo pelo menos 48 páginas, excluída a capa. Logo, livro de colorir é livro. Porque não tem história. Para começo de conversa, eu gostaria de colocar aqui uma sugestão muito louca. Já pensou se as pessoas que não curtem a ideia de um livro de colorir simplesmente não comprassem um livro de colorir? Eu sei, parece uma ideia muito maluca, né? A gente pensar nesse mundo utópico em que as pessoas simplesmente deixam as coisas existirem, independente ou não de elas concordarem ou não com elas, de gostarem ou não delas, e deixar que as pessoas vivam as suas vidas e façam o que bem quiserem com as vontades delas e com o tempo delas, porque afinal de contas, né? Já pensou que sociedade estranha seria essa que a gente vive se as pessoas não dessem pitaco na opinião das outras? Mas já que a gente não vive nessa sociedade maravilhosa em que todo mundo consegue coexistir em paz, sem ficar fazendo mimimi com o que os outros fazem ou deixam de fazer, com o que as editoras publicam ou deixam de publicar, vamos falar sobre essa polêmica que são os livros de colorir. Já tem mais ou menos um ano em que livros interativos começaram a entrar no mercado de uma forma mais intensa. Acho que o primeiro deles que eu vi dessa leva foi Destrua Seu Diário, e de lá pra cá vieram outros. Da mesma autora do Destrua Seu Diário teve um outro que eu não lembro o nome, e vieram outras propostas de livros interativos para não apenas para crianças, mas também para leitores adultos. E esse ano a gente entrou na onda dos livros de colorir com o lançamento do Jardim Secreto, que acabou assumindo aí o topo das paradas literárias e sendo mais vendido em várias livrarias, em várias listas de publicações. E as pessoas começaram a entrar naquele dilema de tipo, porque livro de colorir não acrescenta nada, não tem história, não tá... É um jeito babaca de se consumir o seu tempo. Bom, uma novidade, o tempo é meu para ser consumido, portanto eu escolho o que eu vou fazer com ele. Uma parte que ninguém pensa nessa história toda de mimimi de livros de colorir é essas publicações não estão tomando o lugar das outras. Quem compra um livro de colorir não vai necessariamente deixar de ler livros de literatura e de ficção ou de não ficção. Uma coisa não exclui a outra, elas conseguem perfeitamente coexistir. Inclusive conheço muita gente que consome livros de colorir e que às vezes carrega ou de colorir ou de leitura. Olha que fantástico. Do jeito que as pessoas falam, a impressão que dá é que daqui a pouco todos os livros que são publicados no mundo virão com um desenho para ser colorido, porque a nova moda e a nova finalidade tá dominando a cabeça das pessoas e entrando, derretendo os cérebros de todo mundo, como se de repente a gente fosse burro, simplesmente porque eu escolhi, como uma atividade anti-estresse, ao invés de ler uma história, pintar uma coisa bonita e fazer alguma coisa criativa em que eu use mais as minhas habilidades, em que eu consiga participar de forma mais ativa do que só lendo uma história. De repente parece que uma atividade tão prazerosa pra muita gente se tornou um crime. Bom, novidade pra vocês. Colorir é uma coisa que muita gente faz profissionalmente, da mesma maneira como tem muita gente que simplesmente curte isso como uma atividade de lazer. E, olha só, notícia chocante pra todo mundo, tá? Livros são lazer. Eu não conheço nenhuma, mas assim, nenhuma pessoa mesmo que seja leitora assídua que leia por algum motivo menos do que prazer, por gostar de ler. Então, por que não se permitir pintar um desenho bacana ou preencher as páginas de um livro criativo? Por que não se permitir ir além do que apenas visualizar uma história e tentar participar dela? Por que não dar às pessoas a oportunidade de extravasarem o seu estresse e ao mesmo tempo exercitarem a sua criatividade de uma maneira como elas não conseguem fazer dentro do dia a dia delas? O que tem de tão errado em uma pessoa gostar de comprar um kit de lápis da Faber-Castell, sentar depois do trabalho com o seu jardinzinho secreto e ficar pintando folhas de azul, ou rosas vermelhas, ou dragões multicoloridos? Cara, isso não é problema seu. Eu sei que eu tô chegando um pouquinho no fim da polêmica, porque já faz muitos meses que isso tá rodando por aí pela internet, mas é que sabe como um assunto que você fica esperando baixar porque você pensa, as pessoas eventualmente vão perceber que isso não tem nada a ver com elas, e que cada um tem o direito a comprar o que quiser, e você pode simplesmente não dar a sua opinião, porque afinal de contas, se uma coisa não te afeta, por que você tá enchendo o saco? Mas, acontece que, como toda boa polêmica, né, ela é meio infinita, e as pessoas não param de encher o saco nas redes sociais, e toda vez que eu vejo alguém reclamando, eu me controlo, assim, eu tenho esse autocontrole de não ir lá, entendeu, e mandar uma real pra ela. Então, tamo aqui, mandando a real, direto falando sobre para todas as pessoas do mundo. Você tem todo o direito de não gostar de livros criativos, de não
ter um livro de pintar, de achar isso uma perda de tempo pra você. Beleza. Eu mesma sou uma pessoa que não curte muito esse tipo de atividade. Eu fiz um único livro de criativo na vida. Minha vida dá pro livro. Mas é uma onda que não pegou muito pra mim. Eu prefiro usar o meu tempo de outras formas. E apesar de não ter dado chance ainda pra livros de colorir, porque apenas não achei nenhum que tenha chamado muito a minha atenção, eu entendo que é um passatempo pras pessoas. E as pessoas têm direito a passatempos na vida delas. Então, se você não quer, cara, beleza, vai lá, termina sua filha de leitura, que eu tenho certeza que é grande, ou então vai jogar seu videogame, ou então vai ler mangá, sei lá o que você faz que agrade você, mas não fica metendo bedelho no que os outros gostam ou deixam de gostar. É feio. Mas e vocês? Me digam aí, o que vocês acham dessa moda de livros de colorir? Quais as opiniões? Já rolaram tretas nas suas timelines de Facebook e de Twitter? Deixem as opiniões aqui nos comentários que eu vou adorar discutir mais a fundo esse tema com vocês. Não deixem de se inscrever no canal pra continuar por dentro das novidades de todas as colunas aqui toda segunda-feira. Deem um curtir se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os amigos pra gente continuar a discussão. E é isso, gente. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.